Ora, espero que tenham gostado do filme, tanto como nós gostámos em fazê-lo. Mas eu tenho aqui um breve nota, um anúncio que tenho que dar, especialmente para a audiência estrangeira. Por isso vou fazê-lo em inglês. I heard there was some problem in the live streaming and the legends weren't properly streamed. So we solved this, and I ask everybody to keep on the live stream until the end, because in the end of the live stream, the movie will be broadcasted again, now with the legends in English, so you can understand all the message and everybody who's talking during the movie. So this is just a small announcement I need to make to the people out there in the live streaming watching the movie. Please stay over, watch our debate, and then the movie will play again. So now I'm going to call Linda, our moderator for the debate, for us to start the debate, all right? Vamos começar então o debate. Linda Formiga, da Comunidade de Cultura e Arte, e deu-nos o prazer de contarmos com ela para fazer esta moderação. Ela vai chamar os participantes agora. Então agora chamava Pedro Prata, não sei se quer. Sim. Que é team leader. Ana Rainho. Sentar aqui. Ana Rainho, que é gestora de projetos da APTER, na Associação Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais e Naturais. O Carlos Fonseca, que é biólogo, Chief Technology Officer da ForestWise, laboratório colaborativo para a gestão integrada da floresta e do fogo, e coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. E o Nuno Fazenda, deputado na Assembleia da República, doutorado em Planeamento Regional e Urbano e mestre em Gestão de Políticas Ambientais pela Universidade de Aveiro, e também durante muitos anos foi diretor de Turismo de Portugal. Muito obrigada pela vossa presença e muito obrigada por estarem a assistir. Eu ia começar pelo Pedro, se pudesse ser, tendo em consideração a experiência que o Pedro tem na rewilding e no seu percurso profissional, qual é o potencial de renaturalização no contexto português? Sim, um bocado pela experiência que eu já tive ao longo do meu percurso profissional e também conhecendo o país como o conheço, eu consigo ver que existe um potencial bastante alargado para o processo de renaturalização começarem a ter espaço e condições para acontecer em diversos pontos do país. Nós propusemos a fazer isto primeiro no Grande Vale do Coa, também em parte pela experiência já exercida por um grupo de organizações daquele território e que demonstraram assim ser possível, e o que nós fizemos foi agregar todas essas organizações numa parceria mais alargada para implementar um projeto a larga escala. Agora, o Vale do Coa não é o único nisso, porque partilha muitas das condições que levam a essa possibilidade com outras partes do território nacional. E assim sendo, se é possível no Vale do Coa, eu estou a crer que é possível em muitas outras áreas do território, e era isso que eu gostaria de ver acontecer daqui para o futuro, um bocadinho até pela inspiração que nós possamos passar, e filmes como este espero que sejam essa inspiração necessária. Ana Rainho, de que forma é que a renaturalização do território português pode afetar o turismo, especialmente o interno? Ora, boa noite a todos. Em primeiro lugar, é um gosto de estar aqui a representar a APTER e dar os parabéns a toda a organização do evento. Relativamente àquilo que pergunta, nós vivemos um momento em que isto se tornou mais óbvio, ou seja, a pandemia deu-nos um pouco a oportunidade de ficarmos nas nossas casas, estragou os nossos planos de viagem, muitas delas internacionais, e permitiu-nos, em algum momento, pelo menos algumas pessoas durante este ano, de conhecer o nosso país, de conhecer territórios que reuniam as condições para as pessoas fazerem algumas viagens, e esse território foi o interior muitas vezes. Por isso, nós sabemos que esta valorização do património, esta criação de corredores ecológicos, traz um valor ao turismo que vai permitir que a balança turística do país, que está sempre tão apoiada no litoral, no turismo de sol e mar,
ganho, não é que não haja, obviamente, valor, mas as pessoas não o conhecem. E este tipo de projetos, ao crescer, faz também com que toda a comunidade à volta cresça, o turismo rural e o ecoturismo possam crescer à volta destes corredores ecológicos, e nós sabemos que cada vez mais iremos ver o território do interior do país a ser valorizado através do turismo rural e do ecoturismo. Ok. Nuno Fazenda, a primeira frase da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade para 2030 pode ler-se: Portugal é reconhecidamente um país rico em património natural, detentor de espécies de flora e de fauna associadas a uma grande variedade de ecossistemas, habitats e paisagens, e integra uma diversidade e riqueza muito relevantes deste património no continente europeu. Como deputado e com formação académica em políticas ambientais, que diagnóstico faz sobre as políticas de conservação da natureza nas últimas décadas em Portugal? Muito bem, muito obrigada pela pergunta. Antes de mais, gostaria de começar por agradecer o amável convite que me foi feito e não só agradecer, mas também saudar o trabalho da Rio Wilding em Portugal, porque de facto saudar não só pelo trabalho que tem vindo a fazer no terreno, mas também aquilo que são os projetos produzidos e que nós hoje tivemos aqui a oportunidade de testemunhar, e que tem dois contributos. Permitam-me só fazer este parênteses introdutório. Por um lado, aquilo que é o contributo para o conhecimento científico e para a preservação da natureza, da paisagem e da biodiversidade, mas também para a coesão territorial. Nós estamos a falar de uma pequena equipa que agrega 9 quadros superiores, 3 do território, e, portanto, num território que é preciso reter pessoas, consegue reter 3 pessoas qualificadíssimas naquela região, consegue ter mais 4 pessoas qualificadas fora da região e ainda mais 2 pessoas de outros países, e, portanto, isso é muito de saudar, e não queria deixar de sublinhar esse trabalho da Rio Wilding Portugal. Respondendo à sua questão, eu diria que nós podemos fazer aqui um balanço a 2 níveis. O que diz, eu subscrevo por inteiro, mas a 2 níveis. Por um lado, os aspectos positivos. De facto, Portugal hoje é reconhecido internacionalmente como um país que tem feito um trabalho positivo ao nível também da conservação da paisagem. Basta ter presente que cerca de 22% do nosso território é rede Natura, o que coloca Portugal como o 10º país na União Europeia, a 28, como o país que tem mais território do ponto de vista da sua proteção no âmbito da rede Natura. Por outro lado, temos vindo a ser reconhecidos noutros contextos. Basta ter presente que nós não só temos 11 reservas da biosfera, temos 5 geoparques reconhecidos pela Unesco, e, portanto, temos vários patrimónios da humanidade. Um deles é precisamente o património da humanidade do Parque Arqueológico do Val do Coa, cuja gestão está a cargo da Fundação Parque Arqueológico do Val do Coa, e que aproveito para cumprimentar o meu amigo Bruno Navarro, o presidente da Fundação, que tem feito um belíssimo trabalho à frente daquela instituição pela valorização daquele bem. E, portanto, esses são apenas alguns exemplos do que tem sido positivo, feito por vários atores locais, entidades privadas sem fins lucrativos, associações, ONGs, e esse é um trabalho que eu acho que deve ser saudado e que nos deve orgulhar a esse nível. Depois temos o outro lado daquilo que não correu tão bem, e eu acho que aí nós temos alguns tópicos que vale a pena refletir. O primeiro é que, na verdade, nas últimas décadas não temos conseguido estancar aquilo que é um dos principais problemas que temos nos territórios do interior, onde se localizam grande parte das nossas áreas protegidas, e que tem que ver com a desertificação e com a perda de população daqueles territórios. E isto decorre de, diria, ausência ou muito fracas políticas de discriminação positiva do interior, e nós queremos territórios valorizados, queremos áreas protegidas valorizadas, precisamos de pessoas para não só assegurar, desde logo, a própria conservação da paisagem. Portanto, eu acho que a necessidade de reforçar políticas para o interior é algo que deve estar subjacente, e um dos desafios grandes que temos é precisamente aquilo que tem que ver com a perda de população e até o seu também envelhecimento. Um outro ponto tem que ver também, e isto decorrente disto, com as próprias empresas. Cada vez mais temos uma necessidade de ter também maior atividade económica para atrair pessoas para esses territórios. E isso nem sempre correu tão bem. Depois, por outro lado, também no passado, creio que já é um passado mais longínquo, creio que o paradigma mudou, quer ao nível internacional, quer nacional,
nós tivemos, numa dada altura, um paradigma muito sufocado, olhando para a natureza numa lógica mais proibicionista e de excessivo conservadorismo. Eu acho que hoje, e isso está patente em documentos internacionais, e que o próprio vídeo aqui dá conta, é precisamente que olhar para a natureza como um bem natural, que deve ser preservado e valorizado, até pelo seu contributo no âmbito das alterações climáticas, mas é também um ativo económico e que deve ser promovido com base assente em padrões de sustentabilidade, aproveitando os seus recursos endógenos e, portanto, eu acho que desse ponto de vista é algo que também deve ser considerado. Algo que também não tem corrido bem a juntar a isto tem que ver com, para além das necessidades de reforçar as atividades económicas, tem sido a persistência daquilo que são os focos também. Eu estou a falar em sentido lato e isso também remete-nos para algo que não tem corrido bem nas últimas décadas. E, portanto, eu diria, temos um ativo que é reconhecido lá fora, e que nós temos ao nível da nossa paisagem, da nossa natureza e da nossa biodiversidade, mas temos de facto alguns aspectos que não correram bem no passado e agora o paradigma será como é que nós conseguimos aqui equilibrar, por um lado, a preservação e a conservação deste ativo, que é essencial, e depois poder falar daquilo que são desafios que eu considero essenciais nesta área, e por outro lado, também a preservação com o dinamismo económico. É esse equilíbrio que nós temos sempre este desafio. Okay. Espero ter respondido neste breve balanço dos últimos tempos. Muito obrigado. Carlos Fonseca, como cientista, como acha que a Academia pode fazer a ponte entre a prática no terreno e a política de conservação na natureza? Muito obrigado. Antes de mais, quero agradecer o convite da parte da Rivaldo, enquanto parceiro. Aproveitar para dar os parabéns redobrados ao João Cosme, porque faz 2 anos e apresentou-nos aqui um extraordinário vídeo. Cumprimentar os colegas da mesa e também a audiência. E dizer-vos que, de facto, pronto, neste momento, como a própria Paula Sarmento teve a oportunidade de me apresentar, eu, para além de representar a Academia, também neste momento estou com funções num laboratório colaborativo, por sinal um laboratório colaborativo que naturalmente tem tudo que ver com estas matérias da conservação e que também tem muito a ver com a questão que coloca, porque enquanto que as universidades, de facto, é atribuído um papel de investigação fundamental e também aplicada, nestas funções em que me encontro agora, neste laboratório colaborativo, a principal função não é só a cogeração de conhecimento, mas fundamentalmente a transferência desse conhecimento e tecnologia para a sociedade, para as indústrias, portanto, para a própria aplicação e melhoria de políticas públicas. E, portanto, eu diria que estou aqui neste momento no melhor dos 2 mundos. Porquê? Porque tive uma experiência de 19 anos de Academia, portanto, em que, de facto, tive este papel de gestão de um grande grupo de investigação nesta área de vida selvagem, que alguns deles participaram ativamente neste vídeo e, portanto, estão a participar ativamente nestes 2 projetos, não só ao nível de campo, como também a nível laboratorial, portanto, nesta geração de conhecimento. E agora estou no papel de pegar neste conhecimento que é gerado nas universidades, que quando encontramos alguma lacuna temos que contribuir também para a sua geração e transferi-lo para aquilo que são as políticas públicas, nomeadamente ao nível do ambiente. Eu diria que hoje consigo perceber que há aqui um caminho que as próprias universidades têm que percorrer e que têm que ser um pouco mais ativas nesta transferência, que foi para isso também que foram criados estes Colabs, mas claramente aqui a missão das universidades nesta ligação à sociedade, eu diria que tem que ser redobrada, tem que haver aqui uma maior proatividade neste sentido, mas a própria sociedade também de alguma forma tem que ter mais informação e ao mesmo tempo também tem que estar de alguma forma mais disponível para poder usar essa informação. Ao nível das políticas públicas, eu penso que têm sido dados grandes passos, não só por termos que aplicar muitas vezes legislação que vem da União Europeia, da Comissão Europeia, mas também eu penso que muitas situações pela própria atividade ao nível nacional e, portanto, acho que há aqui um caminho percorrido nestas últimas décadas e não tenho dúvida que com os intervenientes que temos, aqueles que já tivemos e aqueles que iremos ter no futuro, iremos continuar
a dar aqui passos muito consistentes na melhoria daquilo que é, de facto, a conservação da natureza em Portugal e na Europa, mas que seja uma conservação com uma fortíssima base científica, que eu acho que é aí que nós temos que incidir, é na criação de condições para que estes programas de monitorização, que são essenciais em qualquer processo de conservação, tenham continuidade. Não é um projeto LIFE que tem 4 anos de existência ou que decorrem 4 anos, que é aqui claramente um apoio, sob o ponto de vista financeiro, logístico, etc., muito, muito importante, mas não podemos estar a pensar que quando acaba este financiamento, acaba a monitorização. Portanto, temos que ter aqui esta possibilidade de dar continuidade a este grande passo que está a ser dado, também neste projeto, e aqui tem que haver uma união de esforços da academia, da sociedade, das entidades financiadoras para que isso seja possível. Ok. Voltando aqui ao Nuno Fazenda, de que forma no processo legislativo, de que forma é que as organizações como a Rewilding, a Academia, como o Carlos Fonseca, e o poder político se entrosam para delinear uma estratégia que tenha resultados concretos e efetivos? Bom, eu diria que hoje em Portugal temos uma estratégia nacional para a conservação da natureza e da biodiversidade, mas creio que o grande desafio que nós temos sempre é como é que passamos do plano nacional para o território, como é que passamos à declinação das grandes linhas nacionais ou gerais, ou dito de outro modo, para a territorialização das políticas públicas. E isso tem que se fazer sempre, eu defendo, e já era assim quando era no caso do turismo, quando tive o gosto de coordenar a Estratégia Nacional de Turismo, na sua elaboração, que é, nós não devemos planear e executar a partir de um gabinete. Isso deve ser feito, planear e executar com. E isso também é algo que eu vi e registrei no vosso vídeo, que é os projetos que estão a desenvolver, concretizar com, isto é, ouvindo as pessoas, ouvindo os stakeholders, ouvindo as instituições, ouvindo os produtores, as populações locais. E por isso eu diria que, quer ao nível dos programas, das estratégias, de âmbito local ou regional, quer ao nível de projetos muito concretos, eu acho que um ponto essencial é envolver as populações, os vários agentes envolvidos nesse território. E por 2 razões simples. Primeiro, porque quando elaboramos um programa, ele fica sempre mais rico se nós conseguirmos ter contributos a partir desses territórios, porque o conhecem melhor que ninguém. O segundo ponto é que depois, quando o queremos implementar, ele é mais suscetível e mais fácil de implementação se nós tivermos o envolvimento desde logo do início desses agentes locais. E quando essas dificuldades possam aparecer, ou as prioridades que se considerem relevantes para aquele território, há 2 tipos de instrumentos. Por um lado, podem haver as boas ideias, mas depois eu também acho que as estratégias são boas quando são implementáveis e para isso, ou os bons projetos, têm que depois se associar a recursos financeiros. E aí o que se tem que dar conta é sensibilizar aquilo que é o poder político, neste caso o executivo, daquilo que são os projetos que existem e da necessidade de se criarem instrumentos de financiamento para os concretizar. Se estamos a falar de matéria mais de natureza legislativa, também o Poder Executivo pode propor, ou então, também, como sabemos, a própria Assembleia da República, as próprias ONGs ou qualquer cidadão, ou através de petições, ou mesmo até uma organização, pode apresentar um pedido de audiência a qualquer grupo parlamentar, ou pode até, no âmbito de uma comissão, uma organização vir a ser pedida o seu contributo num determinado dossiê. Portanto, quer no contexto da Assembleia da República como órgão mais legislativo, quer ao nível do Poder Executivo, eu creio que esse trabalho de proximidade deve existir e eu acho que tem havido algum trabalho a esse nível, mas esse é um trabalho que deve ser sempre contínuo. Mas dito isto, eu também já agora aproveitava só para referir, apesar de tudo, tem havido alguns instrumentos que têm permitido o financiamento de alguns projetos, porque mais uma vez nós podemos ter uma belíssima ideia e uma boa estratégia, mas temos que lhe associar recursos financeiros. E aqui eu acho que este é um bom exemplo, neste caso não é com um instrumento financeiro nacional, é com um instrumento financeiro comunitário. Houve aqui boas ideias, houve bons projetos, houve uma equipa técnica sólida juntando também o conhecimento científico e houve um instrumento financeiro que foi o LIFE para poder materializar isso. Temos depois outros instrumentos em Portugal, basta ter presente o caso do PO-SEUR, que é um programa de sustentabilidade e eficiência nos recursos no âmbito de Portugal 2020,
que financia precisamente projetos na área dos recursos naturais, do ambiente, da sustentabilidade, o próprio Fundo Ambiental também, e também os outros programas que também apoiam esse nível. Eu só no caso do POCUR e do Fundo Ambiental, até o momento foram apoiados cerca de 60 milhões de euros. Não, poderá ser muito, poderá ser pouco, não me parece, em função da dimensão de alguns projetos que existem, que vocês têm em curso, mas é um número para ficarmos com cerca de já mais de 100 projetos. Mas isto só nestes dois instrumentos. Creio que estará aproveito para dar essa nota, de acordo com a informação que obtive, para no primeiro trimestre de 2020 será aberto um novo concurso para apoio nesta área da valorização do património natural e da conservação da natureza, e acho que vale a pena estar atentos também a isso. E acho que também aquilo que são os atores que estão no terreno, das dificuldades que possam ter ao nível da instrução dos projetos e das candidaturas, também isso deve dar conta às autoridades de gestão desses programas, porque às vezes alguns problemas que existem é que também temos as boas ideias e existem os recursos, mas depois o processo e a burocracia que por vezes ainda persistem em algumas entidades torna às vezes difícil a sua execução. E, portanto, nós também temos que evoluir para uma maior simplificação de procedimentos, obviamente assegurando a transparência de todos os procedimentos, no rigor na sua execução, mas ao mesmo tempo simplificar e tornar mais fácil o trabalho das instituições. Para que era isto que suscita nesta questão que colocou. E o Pedro quer comentar? Sim, posso dar algumas notas. Do que o Nuno disse, acho que realmente tem havido esse trabalho por parte do Poder Executivo em tentar encontrar aqui programas que apoiem. Da experiência que eu tenho é que muitas das vezes isso falha na prática do que acontece no terreno. Há uma carga excessiva do ponto de vista burocrático, isto dá-nos muito trabalho, mas isso tanto é a nível dos programas nacionais como internacionais. O programa LIFE não é propriamente um programa fácil de gerir e isso consome muita da energia que o projeto podia pôr em coisas mais concretas. Para além disso, nesta integração das políticas europeias do programa LIFE, que é o programa desenhado para apoiar a conservação da rede Natura a nível europeu, existe o apoio financeiro por parte da Comissão que vem do programa, mas depois há uma contrapartida nacional e essa contrapartida nacional em Portugal nunca foi suportada por nenhum mecanismo público. Ou seja, as organizações que assumem a responsabilidade de executar as diretivas na prática, no terreno, dentro da rede Natura, têm ainda em cima do seu trabalho o ónus de conseguir a contrapartida. E isto é um esforço muito grande, que no nosso caso e nestes dois projetos foi conseguido pelo combinar de um programa público do LIFE com um programa privado e ambos estrangeiros, o que nos mete aqui para mais uma camada de dificuldade. E isso acho que é importante o poder político ter noção de qual é a carga de esforço que as organizações têm depois no terreno para executar estes programas. Para além disso, ainda assim, os programas que existem, o POCUR, o Fundo Ambiental, outros programas nacionais mais virados para a questão da conservação, são, regra geral, os programas minoritários no sentido da dotação que têm. Se compararmos estes programas, e no caso do Fundo Ambiental ou do POCUR, para o desenvolvimento regional ou para a questão dos resíduos, da poluição, a conservação da natureza é uma fração muito pequena do bolo total desses programas. E só esse facto cria uma dificuldade acrescida, porque a competição depois aumenta. Nós estamos aqui a trabalhar em 22% do território de áreas classificadas, com programas que normalmente têm uma fatia respectiva de 1 ou 2% do total disponível. E isto era importante haver aqui uma proporcionalidade e uma facilidade de traduzir isto em políticas concretas no terreno, que é da responsabilidade de quem desenha e de quem propõe este tipo de programas. Quer comentar? Posso comentar? Claro. Sim, eu creio que esse é um ponto importante que refere, admito que, mas uma vez mais isso remete para aquilo que é mais o poder executivo, que é, digamos, a percentagem da conservação da natureza poder ter maior margem em termos de dotação orçamental naquilo que é o bolo global, não é? Mas eu também diria aqui o seguinte, que é, sem prejuízo do que disse,
Acho que também aquilo que remete para a conservação da natureza ou a valorização de áreas protegidas, os instrumentos não se circunscrevem apenas às linhas que se destinam somente à conservação da natureza. Dou-lhe aqui 2 ou 3 exemplos que me parecem relevantes. Repare, nós quando temos uma linha de apoio à valorização turística do interior, em que muitos desses projetos visam a valorização das áreas protegidas, desde a interpretação ambiental, de percursos pedestres, até com estudos associados de gestão da visitação, para não haver sobrecarga ao nível do espaço a visitar, e tem havido aí, de facto, um apoio muito significativo ao nível do interior e precisamente até para áreas protegidas. E isso é um contributo também que não se inscreve naquelas linhas específicas da conservação da natureza. Por outro lado, nós quando vemos o caso dos laboratórios colaborativos, são projetos que juntam as empresas, o Sistema Científico e Tecnológico Nacional, e que muitos desses laboratórios colaborativos estão precisamente em territórios do interior e incidem em matérias que têm a ver com a valorização dos recursos endógenos, o que significa que também é outra fatia que não está dentro, diria, da gaveta da conservação da natureza, mas que vem acrescentar à causa da conservação da natureza. Mas poderemos dar outro exemplo, o caso do Val do Coa. Vejamos, aquele concurso internacional, o Programa Internacional do Val do Coa, promovido pela Fundação do Coa, com o apoio da FCT, é um investimento, um apoio de 2 milhões de euros para investigação científica centrada no Val do Coa, que, ao que sei, já foram escolhidos 7 candidaturas, com universidades, com consórcios internacionais, para estudar o Val do Coa. Ora, isto significa que nos remete ao ponto importante mais uma vez. Nós estamos a trazer massa crítica para o território, estamos a trazer fluxos de visitantes para o território, que é importante. E com isso também conseguimos criar alguma atividade económica para reter pessoas. Portanto, eu numa perspectiva mais holística, diria que, apesar de tudo, tem havido alguns instrumentos que têm permitido valorizar os territórios do interior e também, por conseguinte, as áreas protegidas que lá se localizam. Se me pergunta se estou satisfeito, não. Eu, enquanto beirão natural da Covilhã e que trabalhei durante muito tempo no Val do Douro e também no Coa, obviamente que acho sempre que é pouco para o interior, mas acho que, apesar de tudo, há aqui outras linhas e outras medidas que têm compensado, porventura, o eventual cota mais reduzida nessa gaveta que refere, e isto que digo, em nada prejudica aquilo que disse, só queria complementar aqui esta perspectiva. Não sei se o Carlos quer acrescentar alguma coisa. Não, assim, em termos de financiamento principal e do complementar, eu creio que está tudo dito. Eu acho é que é um pouco como noutras situações, quem vai comandar aqui tudo isto vai ser, entre aspas, o mercado, não é? E acho que aqui o mercado, basicamente estamos a falar de pessoas, o futuro vai com certeza ser mais exigente do seu ponto de vista, melhor, as pessoas vão exigir mais do seu ponto de vista daquilo que são, do que é a proteção, a conservação de recursos naturais e a sua valorização e a sua gestão. Creio que há mais atenção para essas componentes. Até esta situação que estamos a viver provavelmente alertou as pessoas para essa situação, para essa vertente que provavelmente estava um pouco subvalorizada e com certeza que esses programas que foram referidos serão reforçados no sentido de dar mais ênfase àquilo que é realmente eu, quando falo de conservação da natureza, eu sou muito mais apologista de valorização do mundo rural sensu lato, que inclui também a conservação da natureza, é um dos aspectos, sendo que aqui, um pouco, eu diria aqui uma mensagem um pouco ao revés daquilo que foi dito no filme relativamente ao rewilding. Eu sou muito mais apologista que estes processos têm obrigatoriamente que incluir pessoas. E não ser só deixar a natureza evoluir e, portanto, seguir o seu caminho, porque o homem faz parte da natureza, o homem faz parte do sistema e, portanto, nós temos que lá estar. Aqui pegamos muito na parte do turismo. A Ana quer acrescentar alguma coisa também? Bom, eu creio que, no fundo, aqui o
o ideal seria juntar o melhor dos dois mundos, ou seja, o homem existe e está inerente aos territórios, mas nós também queremos que o território selvagem seja preservado, e até no filme referiu-se a esta questão do lobo e das ovelhas, ou seja, eu creio que é preciso haver educação, é preciso haver formação não só aos turistas, mas às pessoas que estão no local. Nós sabemos que em alguns locais da Europa existem financiamentos a pastores que perdem alguns dos seus elementos, dos seus rebanhos, devido ao lobo, não é? E isso está contemplado na própria forma de fazer política. Ou seja, nós acreditamos que a chave para isto funcionar, para o rewilding funcionar, é haver uma sinergia entre todos os atores e que, de facto, as políticas que são implementadas ou que são todos estes financiamentos que são lançados, as pessoas que estão no local consigam usufruir deles, porque muitas vezes são pessoas que necessitam de associações, precisam de outras empresas, precisam de cooperativas para conseguir, no fundo, em conjunto, aproveitar esses financiamentos e também trabalhar com os parceiros locais e com os próprios turistas. Ou seja, na nossa opinião, na minha opinião pessoal, isto só é possível com toda uma educação e toda uma sensibilização por parte de todos os envolvidos. Já agora só uma nota relativamente àquilo que eu referi de futuro. Se nós olharmos para o que está a acontecer ao nível das políticas da Comissão Europeia, né, para a próxima década, se nós olharmos para programas como o Green Deal, o Horizonte 2020, ou mesmo aquilo que está a ser discutido da política agrícola comum, tudo está aí no caminho, de facto, da valorização daquilo que são os valores naturais, da biodiversidade, da integração do homem em todo este sistema e na sua e na mais-valia que isso pode representar. Portanto, eu diria que este contexto está claramente em cima da mesa, está a ser direcionado para aí e, portanto, eu penso que vai haver aqui até uma própria, eu diria mesmo uma mudança de paradigma nas próximas décadas relativamente à forma como nós olhamos o território. Ok. Voltando um pouco atrás e pegando também na sua área de atuação, sendo as alterações climáticas um grande desafio atual para as gerações atuais e para as gerações futuras, que evidência existe sobre os processos de renaturalização e o impacto que têm sobre as alterações climáticas? Impacto da renaturalização nas alterações climáticas? Sim, no combate às mesmas. Assim, o que é que eu posso dizer? Primeiro, a própria terminologia renaturalização, assim, nós agora estamos a dar muita ênfase de facto a estes processos, mas estes processos não são novos, não é? Nós desde há muitos séculos que renaturalizamos, umas vezes pior, outras vezes melhor, mas é um processo que não é novo, não é? Mesmo cá em Portugal, são processos que já decorrem há décadas e, portanto, eu diria o impacto que podem ter ao nível das alterações climáticas, sinceramente, não é tal coisa. Provavelmente falta aqui os dados de base que é a monitorização do antes, o durante e o depois destes processos todos. Por exemplo, aquilo que está a ser feito aqui neste projeto e noutros projetos que estão a decorrer no nosso país. Há, de facto, aqui um trabalho de base, perceber, por exemplo, naquilo que é a reintrodução de espécies, portanto, há aqui todo um trabalho de base, perceber qual é a adequabilidade do habitat, proceder-se ao processo de reintrodução e depois fazer a monitorização a posteriori, mas os tempos de tudo isto são tão curtos perante a dimensão daquilo que nós designamos de alterações climáticas que eu diria que é muito difícil de estar a fazer esta avaliação do impacto da renaturalização nas alterações climáticas. Eu diria que isto seria quase mais ao contrário, assim. Eu diria que as alterações climáticas, e nestes processos mais recentes de renaturalização, é que tem que ser uma variável a considerar nos processos de reintrodução. Isto é, aquilo que nós devemos perceber é que, por exemplo,
mesmo num país como o nosso, que é relativamente pequeno, no gradiente vertical, de sul para norte, há aqui grandes alterações que nos devem fazer pensar. Por exemplo, recordo-me há uma década e meia, fui consultado para fazer um processo de reintrodução de corso no Alentejo. Não é? E claro, nós a partir do momento em que vamos ao terreno, fazemos a avaliação do habitat para esta espécie, que é claramente uma espécie com determinados requisitos e que se encontra mais ao nível do norte, centro-norte da Europa, temos que perceber que se neste momento já não há condições, no futuro ainda essas condições serão mais reduzidas. Portanto, porque sabemos que realmente há aqui um fator que temos que considerar, que vai fazer, de facto, os ecossistemas portanto, serem diferentes. Mas também se pode aplicar, por exemplo, a pensarmos em processos naturais, provavelmente, da chegada de espécies de outras latitudes, nomeadamente mais semitropicais, eventualmente tropicais, que começam a chegar ao nosso país. Portanto, e que são processos de rewilding naturais, não é? Porque o rewilding, nós estamos aqui a assumir que é um processo um tanto ou quanto, pronto, necessita da mão humana, não é? Mas pode não ser assim, não é? Pode não ser assim, embora depois nós tenhamos que, de alguma forma, interagir, quanto mais não seja, perceber o processo, monitorizar, perceber as implicações que isso tem, os impactos, etc. Portanto, mas claramente é um tema que eu penso que é bastante relevante, mas que a escala temporal que temos e os dados que temos, nomeadamente no nosso país, são muito curtos para conseguir chegar a conclusões. Ok. Passando também para a parte económica e visto ser um fator importante na economia do interior, que forma é que a conservação da natureza pode potenciar a atração de mão de obra qualificada para o interior, em termos de turismo e não só? Por exemplo, o Rewild, recentemente, creio eu, o Pedro deverá corrigir-me, contratou mão de obra qualificada para o projeto. Sim, exatamente. Eu acho que esse é um bom exemplo. Eu comecei precisamente por aí, quando comecei por saudar e agradecer o convite, que é a rewilding é um bom exemplo de como a conservação da natureza permite reter e atrair talento para os territórios do interior. E, portanto, tem o seu objeto específico, neste caso, da conservação da natureza, uma missão, mas o facto de se lá localizar permite aqui, de facto, atrair e reter. Mas depois, pegando no exemplo da rewilding em Portugal, e que nós podemos depois reproduzir noutros contextos, e noutros territórios e noutras organizações, a verdade é que esta natureza destas instituições, a natureza e a missão da rewilding em Portugal, permite dar um contributo muito relevante para 3 ou 4 pontos muito relevantes para dinamizar a economia. Bom, em primeiro lugar, digamos que é a dimensão do território. Contribui para valorizar e assegurar, ou dar um contributo para assegurar a sustentabilidade do território daquela paisagem. Porque nós poderemos querer ter qualquer atividade económica, mas para a ter temos que desde logo assegurar que essa condição sine qua non tem que estar preservada e conservada. E isso é uma missão que contribui para 2 dimensões. A dimensão não só das alterações climáticas, por si só, que é relevantíssima, mas depois também aquilo que é a sustentabilidade económica e social dos territórios, porque a sustentabilidade não é só ambiental e, portanto, desse ponto de vista, assegurar a sustentabilidade do território é um contributo muito relevante. O segundo ponto remete-nos para a dinamização de atividades económicas do apoio ao investimento privado, porque, de algum modo, aquilo que é também o trabalho que organizações desta natureza ou também a Associação do Turismo em Espaço Rural que estão no território, é depois também darem um contributo naquilo que é ao nível da sensibilização ambiental, que aqui já foi dito e muito bem, que é a sensibilização ambiental quer das populações, quer dos visitantes, quer dos operadores turísticos, para aquilo que devem ser os comportamentos a ter em áreas especialmente sensíveis do ponto de vista natural e, portanto, aí há uma dimensão que tem que ver com também a capacitação dos agentes económicos, daquilo que é o trabalho que eu sei que vocês também vão desenvolvendo de capacitação desses atores económicos, daquilo que devem ser as suas práticas, incluindo turísticas, e que não firam, do ponto de vista ambiental, que essas atividades não firam o património natural,
E, portanto, por um lado, território, assegurar, contribuir para a sustentabilidade. Segundo, capacitação ou apoio às empresas e aos agentes económicos que possam querer desenvolver ali atividades. Por exemplo, o birdwatching, nós vimos aqui, de facto, imagens lindíssimas sobre aves e que, de facto, o Val do Coa é especialmente rico nesse âmbito. E, portanto, o birdwatching é, aliás, um segmento de procura que tem crescido muito nos últimos anos e é, aliás, um segmento com um bom poder de compra e, portanto, desse ponto de vista, consegue conjugar aqui várias coisas e obviamente, não estamos a falar de um segmento massificado, estamos a falar de algo que permite, a meu ver, combinar presença no território do homem com aquilo que é a preservação da natureza. E, portanto, território, empresas. Depois, um terceiro ponto que é a capacitação, o conhecimento e a investigação. E aí, como há pouco dizia muito bem, o conhecimento tem que existir na monitorização do território, das espécies, e isso não pode ser uma lógica do one shot, não é um projeto de 4, 5 anos, é um trabalho que deve ser, de facto, continuado. Para assegurarmos a tal sustentabilidade do território e as tais atividades económicas. E por isso há pouco também dava o exemplo do projeto de investigação científica ou do programa de investigação científica focado no Val do Coa, uma vez que nós aqui também estamos a falar de um programa centrado no grande Val do Coa. Ora, esse tipo essa dimensão da capacitação da investigação científica e do conhecimento é também muito importante. E por isso território, empresas, investigação científica e conhecimento, eu diria que são 3 áreas-chave para que possamos atrair mais pessoas para o território, para desde logo fixar, evitar a fuga das pessoas do interior, atrair pessoas para essas atividades económicas e temos que encarar, na verdade, eu acho que esse paradigma já existe hoje, que é olhar para a natureza também como um ativo estratégico do país. E isso eu considero positivo porque isso cumpre outra missão, nomeadamente a questão da coesão territorial. Porque se nós queremos ter a preservação da natureza e da paisagem, nós temos que ter, evidentemente há espaços para aquilo que são as áreas protegidas para a vida selvagem, mas depois há outros territórios que nós temos que ter pessoas e atividades económicas para ter humanização da própria paisagem. Um bom exemplo de um sítio que é património da humanidade é o caso do Alto Douro Vinheteiro. Aliás, é classificado como paisagem evolutiva e viva, onde aí houve uma convivência entre o homem e a natureza. E, portanto, diria que esses 3 pontos são essenciais, não só para tirar partido também do que são os recursos endógenos, aquilo que são a produção dos produtos locais. Aqui o filme falava precisamente nisso, no tirar partido daquilo que a natureza dá em termos de produtos locais e também daquilo que é os ativos únicos e específicos destes territórios do ponto de vista turístico, porque nós hoje ainda temos cerca de 90% da atividade turística concentrada no litoral. Ora, nós temos que inverter isso e temos que, sem prejuízo das nossas grandes regiões turísticas, de darem um grande contributo para o turismo do país, temos que puxar mais pelos territórios do interior, por razões várias, não só pela sua riqueza que encerra, mas também porque isso permite-nos tornar um país mais equilibrado, porque nós não temos ainda um país equilibrado. Nós, cerca de 70% da população vive no litoral, 50 km da costa. Nós, cerca de 86% da riqueza, 83% da riqueza produzida é no litoral. Cerca de 89% dos alunos do ensino superior estão no litoral. Apesar de, nos últimos anos, termos vindo a crescer de forma muito significativa nas instituições de ensino superior do interior. O caso do Politécnico de Bragança, o Politécnico de Castelo Branco, a Universidade da Beira Interior. E esse caminho deve ser prosseguido, porque nós precisamos de jovens, precisamos de massa crítica, precisamos de investigação e de empresas no interior, para termos um país mais equilibrado e a natureza mais conservada, mais preservada, e eu acho que isso é um ponto muito, muito importante. Ok. Ana, tendo em conta o potencial do turismo rural, como já falou, qual é o contributo do turismo no desenvolvimento do interior, protegendo ainda assim a biodiversidade? Bem, nós temos que ver que o ecoturismo foi o setor, o ramo do turismo que mais cresceu nos últimos poucos anos no mundo. E temos que perceber o porquê desta tendência. Porquê que o ecoturismo cresce, porquê que o turismo sustentável cresce. Ora, as pessoas procuram neste momento uma experiência real, uma experiência gastronómica única, uma experiência local com o envolvimento da gente. Procuram coisas que só se conseguem naquele determinado local. E por isso o interior do país neste momento oferece
experiências únicas que o turismo mais massificado não pode oferecer. Portanto, nós vemos aqui que há uma oportunidade enorme para o setor do turismo sustentável crescer, mas não só o setor do turismo. Portanto, falou-se já aqui muito no facto de haver uma necessidade de fixar as pessoas no interior. Ora, o turismo é um setor mais óbvio que pode fixar pessoas, porque não é um setor que depende de muitos setores indiretos, não é? E se nós conseguimos desenvolver o turismo no interior, estamos a fixar, estamos a trazer empresas, estamos a trazer investimento. Esta é, de certeza, uma via, e eu creio que em Portugal se tem feito um trabalho impressionante nesse sentido. Podemos dar, por exemplo, o exemplo do Turismo Centro de Portugal, que durante a pandemia comunicou de forma impecável nas suas redes sociais, mostrou aquilo que se tem feito, mostrou a zona centro, mas há também outras zonas no país. Temos, por exemplo, a zona da Serra Algarvia, que está a fazer uma candidatura para ser geoparque. Ou seja, eu creio que já existem muitas pessoas envolvidas a título de pequenas empresas, mas também o nosso governo está a trabalhar para isso, mas é necessário fazer muito mais, e eu creio que também vão ser, como já falou há pouco, dos apoios que vão agora ser lançados em 2021, nós acreditamos que vão surgir oportunidades para muitas pequenas empresas se alavancarem e aproveitarem a oportunidade que o próprio momento traz, e esta tendência que se está cada vez mais a falar. Mas é preciso, de facto, que continuemos neste caminho, e que se perceba que só conseguindo usar os instrumentos de forma certa é que de facto se consegue uma prosperidade, porque muitas vezes nós vemos da parte de quem nos contacta, de pequenos turismos ou de pequenos empresários, que conseguem um certo financiamento, o negócio alavanca, mas depois, quando acaba o financiamento, têm dificuldade em prosperar. Ou seja, é necessário de facto que o turismo se desenvolva de uma maneira sólida, que se consiga combater a sazonalidade, e as zonas do interior até têm vantagem relativamente a isso, ao turismo de sol e mar, que é obviamente muito mais sazonal. Portanto, existem condições para se fazer esse crescimento, e para, apesar de estarmos numa altura em que o turismo sofreu muito com a pandemia, e os setores que trabalham diretamente com o turismo, há de facto uma oportunidade também com aquilo que vai surgir a nível de financiamentos e de apoios, para que o turismo volte novamente a crescer, e que o ecoturismo em particular se desenvolva fortemente no país. Quero comentar? Não, eu estou de acordo relativamente àquilo que foi referido. Tenho a expectativa de que também em 2021, no primeiro semestre, mas é uma expectativa de que possa abrir também uma nova linha, uma nova call para apoio a projetos no âmbito da linha de apoio à valorização turística do interior, a somar à da conservação da natureza. E, portanto, eu acho que isso é muito importante para que os projetos possam também desenvolver-se, e são às vezes pequenos projetos que ajudam também a despoltar boas ideias nos territórios, e temos muitos exemplos. Aliás, no caso do Val do Coa, há bons exemplos de projetos na área do turismo e no turismo natureza, e, portanto, sim, subscrevo aquilo que foi dito. Tem havido apoios, mas deve ser reforçado, e daí eu dar nota sobre esta linha de apoio ao turismo no interior. Dizer também que o Turismo de Portugal lançou também um plano de ação para o turismo sustentável, e que pode também ser um documento a considerar a esse nível. Ok. Pedro, não sei se quer comentar. Eu ia dizer uma coisa em complemento àquilo que o Nuno referiu há pouco, não agora. Tem que ver com a questão falou das empresas,
E eu acho que aqui há um ponto essencial, e este projeto é um projeto muito interessante porque cada vez mais, acho que todos estamos de acordo, que os projetos de conservação da natureza incluem a componente social. Pronto, já todos percebemos que sem isso não estamos a conservar, estamos a fazer outra coisa. Mas eu diria que os projetos de conservação da natureza terão mais sucesso se conseguirem gerar riqueza no território. Nós não podemos esquecer que estamos aqui a falar de rewilding, estamos aqui a falar de interior, do mundo rural, como se fosse uma coisa... e, para além de estarem lá pessoas, 97% do território nacional é privado. E, portanto, não nos podemos esquecer que a terra tem um dono. Nós não vamos fazer rewilding sem falar com os agentes. E este projeto, aquilo que está a fazer, e bem, portanto, falar com os agentes locais, com os proprietários, com os caçadores, etc, etc. O que é importante que daqui saia, para além de todos os aspectos ligados à conservação da natureza, e portanto aqui o foco é o lobo, e neste caso específico, e com certeza que o principal aqui é beneficiar o lobo, a sua população, portanto a conservação sensualate. Mas eu diria que este projeto e outros terão mais sucesso quanto mais conseguirmos fazer ver que poderão sair daqui uma série de produtos cujo proprietário terá benefícios diretos. Vamos imaginar produtos que possam sair de um território, como, sei lá, o mel, compota, tantos outros produtos que são criados no interior e que se faça perceber que quando o consumidor, tanto o turista que visita como o que está nas cidades, nas grandes cidades, quando está a consumir aquele produto, não está a consumir apenas o mel, está a consumir um território. E eu acho que os projetos de conservação da natureza no futuro e atualmente e no futuro terão muito mais sucesso se de facto associados à conservação tiver aqui uma lógica também de promover produtos locais que possam de alguma forma ser veículos não só de disseminação do projeto, mas também que contribuam para a riqueza do território. E esta riqueza do território reverte-se na melhoria de rendimentos das pessoas que neles vivem e que podem ter atividades complementares, no caso do turismo, produção de produtos locais, o artesanato, etc., que com essa atividade possam... Tem um selo, território do lobo, território de... Pronto, e que as pessoas quando consomem, percebam, estou a consumir isto, mas estou a consumir muito mais do que isto. Estou a consumir todo um trabalho que foi feito, todo um trabalho de um proprietário que sempre tomou conta daquele território, ou que não tomou, mas que quando tiver um rendimento melhor passa a tomar. E, portanto, eu acho que há aqui uma dimensão humana e económica que se cruza, porque, pronto, isto tem muito que ver com o combate daquilo que foi referido, que é, pronto, um território que demograficamente é uma lacuna, é um grave problema que temos, e eu diria que temos que encontrar formas de mitigar esse movimento de abandono, de desligamento daquilo que é o mundo rural. E esta é claramente uma via, claro, associada a outras, porque as pessoas para ir para estes territórios também têm que ter qualidade de vida e têm que ter outros serviços públicos associados que lhe garantam, pronto, uma qualidade de vida bastante interessante. E acredita que não existem medidas de integração ou de estabilização das populações de populações humanas, do homem. Assim, eu diria que este discurso que eu acabei de referir e que referiu também, eu acho que é um discurso que toda a gente entende e é fácil. Agora, passar do discurso à prática e conseguir influenciar políticas públicas que, de uma forma robusta, e consigam implementar isto, está a ser difícil. Eu diria que há aqui um caminho e o Ministério da Coesão, nesse sentido, penso que está a fazer um bom trabalho, nomeadamente na componente de recursos humanos altamente qualificados, nos quais os collabs se integram, mas é preciso aqui associar outras valências. As pessoas vão para o mundo rural se de facto tiverem boas escolas, bons cuidados de saúde, portanto, os outros serviços também têm que estar garantidos, porque se formos só por um setor não chega lá, não é só pelo bom ar que se respira e pela conservação da natureza, por tudo aquilo que vimos, que as pessoas que vão, visitam, mas aqui o importante é fixá-las no território, não é? Okay.
Ana quer acrescentar? Porque agora tocou aqui no tema da saúde e eu creio que uma das coisas que se pode fazer em Portugal e que já se está a fazer, que também se faz muito no centro, é o turismo de saúde, o turismo de bem-estar, ou seja, como referiu, cada vez mais as pessoas procuram, não só quando se fixam no interior, mas na sua experiência turística, cada vez mais o bem-estar é uma prioridade. Nós sabemos que em Portugal antigamente falava-se de termalismo como um turismo associado a pessoas já a partir de uma certa idade e sempre foi assim visto com essa conotação e neste momento fala-se no wellness, fala-se no bem-estar, portanto são tudo tendências que estão a crescer, mas que de facto são muito importantes para que a vida no interior possa fixar e possa trazer pessoas regularmente, não é? Porque nós vivemos aqui em Lisboa e rapidamente podemos fazer viagens curtas de 1h30 ou de 2 horas e ter acesso a excelentes cuidados de saúde e de bem-estar que estão presentes ou que poderão ser ainda muito desenvolvidos e isso, no fundo, se essas infraestruturas forem criadas e desenvolvidas, não serão só usufruídas por quem visita, mas também por quem reside. E podem até ser, no fundo, um fomento extra para quem deixa o conforto e, de viver numa grande cidade, por exemplo, como Lisboa ou no Porto, ou outras, pronto, para poder estar próximo e inserido nesse ambiente. O Pedro quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu queria só fazer um par de comentários também por causa de como o debate foi prosseguindo. Portanto, eu queria dar aqui nota que a proposta que se faz e que se fala aqui de conservação da natureza é uma proposta que olha para o paradigma tal como ele existe e olhando como o território do interior e a ruralidade e toda a questão demográfica e socioeconómica do interior existe neste momento, existe por causa de uma história passada, mas terá um futuro. E a proposta que se faz aqui é para que este futuro seja um futuro que vai em linha com aquilo que são os valores do momento. E estes valores, neste momento, são valores de coexistência, de saber respeitar o espaço do outro, não só o humano, mas o espaço da natureza e de todos os seres vivos com quem temos de partilhar a existência neste planeta e reconhecer que isso é uma mais-valia para nós próprios. E então o Rewilding propõe que, dado que a história socioeconómica destes territórios levou a que grandes faixas de território tenham sido deixadas de usar para uma agricultura de subsistência e de miséria que não era propriamente aquela realidade socioeconómica que nós queremos voltar, dar aqui um contributo para aproveitar esse momento, dar o espaço e as condições para que a natureza tenham o seu espaço e um futuro, ao mesmo tempo que se encontram novas formas de usar este território, fixando as pessoas, dando-lhe qualidade de vida, dando-lhe qualidade de realização socioeconómica num espaço que já tem por si uma qualidade ambiental e patrimonial, e o caso do COA, acho que o rewilding do COA começa com o bloqueio da barragem. Se houvesse a barragem não havia nem gravuras, nem rewilding, nem novas formas de viver aquele território. Ou seja, se esta oportunidade existe, como é que nós podemos efetivá-la no terreno para que existam então as condições tanto para o respeito pela envolvência e a melhoria das condições de vida e da qualidade de vida das populações que lá existem e daquelas que a substituirão no futuro. E por isso a abordagem tem de ser integrada. E a abordagem dos projetos e da proposta que nós fazemos para este território toca em muitas dessas questões. Como é que se valoriza o turismo, como é que se valoriza a convivência da pecuária com os grandes carnívoros, como é que se valoriza os bons cobertos vegetais com florestas maduras e florestas que permanecem daqui para o futuro e que não ardem sistematicamente, regularmente, como é que se contribui com novas formas de atuação sobre um território em que se consideram não só as questões da demografia ou só as questões da socioeconomia ou do desenvolvimento, mas também da relação com a natureza e de toda essa dinâmica entre as diferentes partes. E essa, eu acho que é uma tradução daquilo que é o paradigma de olhar das sociedades modernas para o futuro que querem alcançar. A verdade é que
a história que nos levou até aqui a considerar que estes territórios têm um novo processo de renaturalização em curso acontece porque, de facto, as condições socioeconómicas assim o permitiram. Mas isto já vem de há várias décadas, não aconteceu ontem. E no decurso dessas décadas já nos deparámos com crises. E a verdade é que nunca voltámos para trás. Avançámos sempre para a frente, não voltámos a ter os mesmos tipos de exploração dos territórios baseados em economias de subsistência, em que toda a gente voltou porque houve uma economia que colapsou. Não, criaram-se novas formas de encontrarmos as relações económicas com o meio envolvente, não pondo em perigo todo o processo que já tinha acontecido a nível de valorização natural. E eu acho que esta é a grande mudança de paradigma que nós estamos neste momento a viver. Se calhar ainda não é evidente para toda a gente, mas há já pessoas que o reconhecem e o encontram. E encontram nesse novo paradigma soluções para atuar. E, portanto, esta, na minha perspectiva, é o contributo que nós podemos dar. Somos uma pequena equipa, somos uma pequena organização, temos ainda nem 2 anos de existência, mas conseguimos, pelo menos, criar aqui um plano estratégico que se traduziu nos projetos para apoiar o desenvolvimento económico, os produtos regionais, o turismo, a convivência com os grandes predadores, a valorização dos territórios e, acima de tudo, e isto que acho que é a coisa mais importante que nós queremos dar como contributo para este território, é um sentimento de orgulho de viver naqueles territórios. Eu sou do território, gosto muito de lá viver. Vieram mais pessoas viver para aquele território que sinto que também têm orgulho, porque reconhecem estas valências e não o veem como uma necessidade de explorar até ao tutano para lá se conseguirem manter. Veem-no como uma oportunidade de dar um futuro mais alegre e mais positivo com o seu próprio trabalho e esforço naquele território daqui para o futuro e para as próximas gerações. Bom, eu só para reforçar que concordo inteiramente com aquilo que disse, e com essa perspectiva integrada, porque essa, a meu ver, é de facto a perspectiva correta, uma perspectiva que olha para o território como um todo, aqui a dimensão da conservação da natureza está bem presente, mas olhando para as outras áreas da cultura, a área dos produtos locais, do agroalimentar, eu creio que essa é a visão correta e que deve ser introduzida e que deve ser continuada. Introduzir aqui porque falámos de turismo, falámos de agroalimentar, falámos de ciência, de conhecimento, mas também neste campo há um ponto importante que tem a ver com o digital. Acho que também para estes territórios a questão do digital, e hoje temos na ordem do dia a questão do 5G, mas eu já nem vou à lógica do 5G, mas às vezes já só acho que é importante é que no Vale do Coa nós possamos ter rede, né? Já estou a falar assim de uma coisa mais básica que às vezes nos falha, não é? Mas que é muito importante, porque nós queremos trazer, por exemplo, investigadores, se nós queremos trazer os chamados nómadas digitais que escolhem um sítio para desenvolver os seus projetos científicos, ou mesmo empresários que querem sair das grandes cidades e ir para territórios e aí nem estão a tirar partido propriamente, mas querem tirar só partido daquilo que é a natureza e o seu digamos o sossego, que eu diria que esse é um ativo muito importante destes territórios, o silêncio também. Creio que também temos que criar essas condições. Evidentemente estou só a introduzir mais esse ponto, mas que não é, obviamente, uma missão que possa caber nas vossas atribuições, mas que, na verdade, tudo se conjuga. São estes vários pontos que são essenciais para preservar a paisagem e para assegurar também a retenção e a atração de pessoas para o interior, para as áreas protegidas. Linda, só queria também, Sim, claro. complementando a ideia do Nuno, isso é verdade, porque são novos paradigmas de vivência e pensando isto como desta forma integrada, isto tem resultados e contributos muito além daqueles que se podem medir só nestas questões que estávamos a evidenciar. Tem contributos para a melhoria dos solos, a fixação de carbono, a infiltração de água, a proteção das paisagens e evitar a erosão, as enchentes, que depois tem a jusante problemas efetivos para pessoas, porque tem impacto.
a nível dos incêndios, a amenização do impacto das alterações climáticas. Tudo isto será resultado de uma perspectiva integrada da atuação sobre o território que tenha em consideração todas estas questões e que o veja como uma ferramenta, por assim dizer, de futuro. Ou seja, de atuar hoje com perspectiva do que se fizer bem, terá resultados a longo prazo. E acho que este é o melhor investimento que se pode fazer, até nas condições, no contexto que vivemos hoje, com tanta incerteza a nível climático, económico, social, etc. É o melhor investimento que se pode fazer é ter buffers, travões, daqui para o futuro, onde nos possamos apoiar caso alguma coisa venha a impactar estes territórios. Mas nós, vivendo e reconhecendo que o interior está claramente envelhecido e que há práticas tradicionais que muitas vezes são muito lesivas para o meio ambiente, de que forma é que a Rewilding atua também junto dessas populações numa base diária? Praticamente o nosso trabalho é diariamente trabalhar com as pessoas, não é? As pessoas é que fazem o resultado da sua envolvência, é a prática que as pessoas têm sobre ela. E grande parte do nosso trabalho é exatamente lidar com essas questões. Apoiamos-las a melhorar as suas práticas, seja a nível da convivência com os grandes carnívoros, porque o espírito da conservação na Europa nas últimas décadas tem sido esse, de promover a coexistência. É muito oposto a outras formas de conservação que são conservação de fortaleza, não é? Fecha-se a natureza num determinado sítio e não há interação. Na Europa nunca foi assim, houve sempre interação com o meio ambiente, entre o humano e o meio ambiente, e prevalecendo um espírito de coexistência, de respeito mútuo. E, portanto, melhorar essas práticas nesse respeito mútuo da convivência com o meio envolvente é já em si uma maneira de melhorar a conservação e a vida das pessoas. Promovemos também apoio a nível do desenvolvimento de formas novas de negócio que podem passar por questões como essa da aplicação do novo trabalho digital, dos nomes digital, etc., ou outros, com empresas, empresários que queiram desenvolver as suas ideias e que podem procurar o apoio do Rewilding em Portugal para desenvolver, para pensar essas ideias, fazer planos de negócios, ter acompanhamento e serem acompanhados nesse sentido. Fazemos também educação ambiental junto das comunidades mais jovens da comunidade escolar daqueles territórios, para lhes dar a conhecer, às vezes até em primeira mão, aqueles que são os valores naturais, patrimoniais daquele território e de sentirem o orgulho de, no futuro, quando se tornarem cidadãos ativos, o poderem preservar e o valorizar. E isso é essa a estratégia integrada de que se fala. E é uma estratégia muito diretamente com as pessoas. Mais facilmente se protege a natureza trabalhando com as pessoas para que isso aconteça e não o contrário, evitando que elas tenham essa interação, porque a estratégia de fortaleza está sempre ameaçada. No poder local, encontra um espaço para isso? Existe apoio governamental e do poder local para agir com essas populações, ou é algo da iniciativa própria da Rewilding? Eu diria que da nossa experiência até hoje tem sido extremamente positiva na relação que temos com os stakeholders locais, decisivos, as autarquias, as freguesias, todas as formas de governação daquele território. Regra geral tem sido uma relação bastante positiva. Há um verdadeiro espírito de vontade de entreajuda para o conseguir. E isso tem facilitado imenso também a tarefa. Contudo, isto passa sempre, não só por lidar com autarquias, mas com as pessoas reais. Ok. Nós temos cerca de 20 minutos, não sei se alguém quer fazer perguntas, tem de ser aqui neste microfone, se alguém quiser. Se alguém quiser fazer pergunta, terá que se levantar e ir ao microfone. Não? Ok. Terá de ir ali, peço desculpa. Ali há aquele microfone. Não, quer dizer que é por uma grande vontade, porque ter que ir ali e não sei o quê, não é
Olá, obrigada. I'm going to ask a very brief question. It's a wonderful project and congratulate for the achievement so far made. I'm curious if there's a next step on also including, for example, the vegetations from agriculture or forestry perspective, like for example the eucalyptus that are kind of like introduced species, if there's any actions or plans on rewilding, and also in the ocean territory, because Portugal is such ocean is such a big major territory for Portugal, if there's any plans on these areas. Thank you. Okay. Maybe I'll reply in English, it's easier for you to understand. Regarding the vegetation approach within this project, we pretty much promote or allow for regeneration as a primary way to promote a better recovery of the vegetation cover and within this project. And the second part of your question regarding if we're looking to foster our work abroad than the area that we're currently working to the marine areas and so on. So Rewilding Portugal was created with a mission to promote the wildlife and recovery of nature within the whole country, so as a general. But at the moment we're focused on the Greater Coa Valley because we are now leading these projects. And we will expand at some point once opportunities arise and means are in place to do so, but we'll probably do it first by enlarging, expanding from our current area. Nevertheless, if there is projects that aim to do a similar approach in other areas, namely in marine areas, we're very happy to help and to collaborate and to inspire the people who want to take that lead. Não. Está ali mais uma pergunta? Tem de ir ali, sim. Peço desculpa. Boa tarde. Queria dar também os meus parabéns pelo vosso trabalho e pelos resultados que já estão a obter. A questão vem um bocadinho na sequência da questão anterior. Só falar um bocadinho mais perto do microfone. Ok. Portanto, a pergunta que eu queria colocar vem um bocadinho na sequência da questão anterior e tem que ver com, portanto, para um projeto destes funcionar da maneira como estão a desenvolvê-lo, há implicações ao nível justamente do chamado agroalimentar, que já foi aqui referido, que são relevantes, nomeadamente o tipo de agricultura que se pratica, aquela que promove, o tipo de agricultura que promove a biodiversidade e o tipo de agricultura que, ao contrário, a destrói, etc. Portanto, essas ações, esses entrosamentos locais, tanto ao nível político como com as populações, eventualmente também terá que ter, não sei se, não lhe queria chamar pedagógico, portanto, uma vertente de algum modo pedagógica, no sentido de que as próprias práticas agrícolas, que já não serão as ancestrais, já não é tal economia de subsistência, não sei o quê, mas não interessa de facto, mas pronto, no fundo estou a apontar para a agricultura biológica ou equiparável, porque a monocultura assente em químicos, etc., que eu imagino que nesses territórios também não se pratique, é completamente a evitar. Isto era uma questão. A outra tem que ver justamente com essa questão de ampliação da atividade da rewilding em Portugal e, nomeadamente, chegar a, equacioná-la em termos urbanos. Em termos urbanos, ou seja, no fundo, de que forma é que em meio urbano é que também é possível haver alguma colaboração interespécies, quero eu dizer, ou coexistência a funcionar, portanto, equilibrada, etc., interespécies. Pronto, uma coisa que, por exemplo, me preocupa aqui em Lisboa, eu lembro durante uma série de meses largos e recentemente lembro-me de ver imensos melros, de repente deixei de chover, não sei se migraram, não percebo nada enfim, pronto, sei lá, e há novas espécies de pássaros que aparecem aqui no Jardim do Campo Pequeno, etc., que eu nunca tinha visto em centros urbanos, etc. Ou seja, há uma dimensão, penso eu,
deste tipo de processos que não é exclusiva, ou não tem que ser exclusiva de zonas interiores semidesertas como o Vale do semidesertas, como o Vale do Cô, ou seja, há espaço para iniciativas deste género também em contexto urbano, penso. Pronto, era só isso, desculpe. Sim. Não sei se posso... Queres dizer alguma coisa, Paulo? Não vou dizer grande coisa. Não. O que eu posso dizer é que o melhor rewilding que tivemos no espaço urbano foi agora com o confinamento, em que percebemos que o rewilding é natural nas áreas urbanas. Exato. Portanto, vida. Sim. É porque alguém está mal. E só em relação à primeira pergunta da agricultura e das atividades agrícolas naquele território, nós entendemos também como empresas, como formas económicas de criar riqueza, e sendo uma dessas formas económicas, aquilo que nós apoiamos serão as que tenham benefícios para o meio envolvente, para a biodiversidade, a proteção dos solos, o sequestro de água, etc. E aí entra claramente a agricultura biológica, integrada, que tenha respeito, não seja intensiva, é muito mais próxima desses objetivos do que a intensiva ou com grande base química e mecânica. E é essa que nós propomos. Não fazemos a parte de pedagógica nesse sentido, isso. Outras organizações têm essa missão e essas responsabilidades, mas apoiamos os seus produtos e o seu desenvolvimento, ou seja, valorizando as suas produções, é também uma maneira de incentivar a que essas práticas sejam mais adotadas, e é isso que nós propomos também dentro do projeto naquilo que fazemos. Em relação à questão urbana, eu acho que, como estava a dizer o Carlos, a renaturalização ou o rewilding acontece a qualquer escala, e bastou esta pausa na atividade humana dentro das cidades para se notar que ela rapidamente despoltou alguns desses processos. Em relação ao que se pode fazer dentro de espaços mais contidos urbanisticamente, a filosofia é muito parecida, é deixar que a natureza siga o seu caminho e ajudá-la naquilo em que ela esteja mais debilitada, portanto promovendo melhores condições para que uma maior diversidade de espécies esteja presente, uma maior abundância dessas espécies também ocorra, que isso seja sempre numa convivência de coexistência respeitosa entre as atividades humanas e a natureza, e isso tanto pode ser em grandes paisagens com cadeias tróficas completas e abundantes, como em pequenos parques urbanos com muitas aves e insetos e um solo vivo que assim permitam uma grande diversidade e abundância a acontecer num pequeno espaço. Eu há pouco dizia que estes processos de rewilding não são novos em Portugal, e há um processo de rewilding num jardim botânico da Universidade de Coimbra, que é feito em 93, 94, ainda andava eu a estudar biologia na altura, que é promovido pelo professor Jorge Paiva e pelo professor Francisco Ferrando Almeida, de esquilo vermelho, e portanto fez um processo de rewilding numa área interessante da cidade de Coimbra, que tem um espaço, muitos hectares, ou vários hectares, e que foi um processo de rewilding acompanhado na altura, e que ainda hoje se podem ver esquilos na cidade, e que já extravasaram aquele parque, já estão no Parque da Sereia, já estão noutros parques verdes ali à volta. Portanto, estes processos também podem ocorrer em espaço urbano, desde devidamente avaliados, acompanhados. Portanto, eu diria que qualquer processo destes, se não for monitorizado, não faz sentido. Portanto, tem que haver condições para não só largar espécies, perceber se ela pode estar ali primeiro, antes de largar e depois perceber como é que ela evolui, perceber qual é o impacto que provocam, etc, etc. E não andar a fazer rewilding só por fazer. Portanto, eu diria que também o rewilding, o rewilding Portugal existe o rewilding Europe, mas o rewilding eu diria que é uma onda natural neste momento que já não se consegue parar, não é? Se nós formos a ver, estamos a falar de grandes mamíferos, de carnívoros, ungulados, etc., as tendências, e os dados todos nos mostram isso, é de aumento, não é de redução, muito menos uma redução drástica. E, portanto, eu diria que estamos num processo de rewilding natural, uma escala mais vasta,
e que instituições como a Rewilding Portugal, a Rewilding Europe são muito importantes também, não só na promoção, mas também na monitorização, no radar de todos estes processos que estão a ocorrer numa escala europeia e numa escala mundial. Temos mais uma pergunta? Muito boa noite. Na verdade, são duas questões muito breves. Antes de mais, agradeço e felicito por esta iniciativa, mas uma questão prende-se com a atividade cinegética. Ouvimos falar em muitas causas, nomeadamente que ameaçam aquilo que é o processo de renaturação, nomeadamente a questão da agricultura e a gestão de habitats relacionados também com essa atividade. No entanto, a atividade cinegética, bem sabemos que também muitas das vezes é difícil de compatibilizar com aquilo que possa ser projetos de renaturação do nosso território, sobretudo porque não temos em Portugal nem censos da vida animal, em particular daquilo que são as presas dos nossos grandes predadores, dos nossos grandes mamíferos, e portanto gostaria de perceber por um lado como é que encaram de facto esta questão e a dificuldade muitas das vezes de compaginar estes dois interesses aqui em colisão, já não falando na questão das capturas indevidas, dos envenenamentos, entre muitos outros exemplos, e por outro lado também, e aqui uma pergunta mais provocatória, prende-se com aquilo que são muitas das vezes opções estratégicas para o país que vêm de facto pôr em causa habitats únicos que deveriam até estar protegidos do ponto de vista internacional. Falo, por exemplo, de dois exemplos que têm sido muito mediatizados, como o aeroporto de Montijo, que põe em causa uma das áreas de interesse comunitário de maior relevo, pelo menos para as aves, e portanto o Evoa é um dos últimos redutos que temos naquela área em que de facto tem uma zona úmida de extrema relevância, ou por exemplo o projeto das Alagoas no Algarve, em que, mais uma vez, aqui temos, de facto, esquecido que a tónica, se calhar, da renaturação e da preservação ambiental passa, acima de tudo, pela prevenção e por não destruirmos os poucos habitats que ainda temos. E, portanto, não resisto a deixar estas duas questões para os vários especialistas, agradecendo, evidentemente, os contributos que até aqui já deram. Obrigada. Nós temos muito pouco tempo, não sei quem quer responder. Eu, da caça, se me permitem, sim, claro. posso responder, não é? Porque é um tema que me é caro. Eu trabalho em caça há mais de 25 anos, com caçadores, e também aí houve uma mudança de paradigma. Eu diria que esta ideia de que os caçadores são os maus da fita tem que terminar, porque assim, houve evolução nos vários setores da sociedade e no setor da caça também houve evoluções. E não vamos agora tomar um caso particular como um todo, porque isso não é correto. E eu diria que, sob o ponto de vista, por exemplo, de projetos como este, e o Pedro com certeza que vai referir, tem os caçadores como parceiros. E se eles não fossem parceiros deste projeto, o sucesso do mesmo provavelmente não seria igual. A caça e a visão da caça e a visão dos caçadores, pelo menos de grande parte dos caçadores e dos seus representantes, no nosso país, e eu diria mesmo a nível europeu, mudou radicalmente nas últimas décadas. Eu diria que hoje em dia a associação da caça, da atividade cinegética com a conservação da natureza é uma ligação perfeitamente normal e natural. E nós em Portugal temos vários casos, temos a CPEA, por exemplo, que organiza ações juntamente com os caçadores e vice-versa. Portanto, o ICNF, como nós sabemos, promove também muito bem este encontro de partes de conservação, com a caça, com a gestão cinegética, etc. Portanto, houve aqui, de facto, uma evolução muito positiva e eu a esse nível o que peço é que haja mais informação, que as pessoas se informem mais. Eu sei que aqui há também, eu diria, falhas da parte do setor da caça, porque também a comunicação muitas vezes não é positiva, não é no bom sentido, mas de facto eu acho que há aqui passos muito, muito interessantes que foram dados e as coisas já não são como eram há umas décadas atrás. Sob o ponto de vista dos censos, é um facto. Não há, uma vez mais, como eu disse há pouco, não há aqui uma estratégia de continuidade, de monitorização das espécies ao longo do tempo, não é? Nós, quando vamos aos congressos, vemos os escandinavos a apresentarem censos de corso e levam 50 anos de censos. Nós temos aqui umas populações que acompanhamos com mais regularidade, mas mesmo aí as coisas estão a mudar. Por exemplo, neste momento está em andamento um projeto de monitorização
de javali a nível nacional. A nível nacional. Temos, por exemplo, a monitorização, não sendo uma espécie cinegética, atenção, mas também temos o programa de monitorização do lobo a nível nacional. Temos depois temos, por exemplo, o livro vermelho dos mamíferos, que está também a decorrer, com monitorizações em vários pontos do país que nos vão permitir perceber melhor o estado das populações. Portanto, eu diria que há aqui já muito trabalho feito. Neste momento estão a decorrer, de facto, projetos muito importantes a esse nível, ao nível do conhecimento das populações de vida selvagem, nomeadamente de mamíferos, a nível nacional. Provavelmente, pronto, a comunicação está a ser feita, mas pode não chegar a toda a gente. Mas, seja como for, eu acho que estamos num período muito fértil a esse nível. E eu estou confiante que, se não tínhamos já há 10 anos atrás, o momento atual é um momento muito importante para termos este referencial, e daqui para a frente eu espero que seja sempre a melhorar. Temos só 2 minutos ou 3, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Eu acrescento muito brevemente que, tal como o Carlos disse, o setor cinegético é um setor com o qual o projeto trabalha e procura trabalhar para que a gestão da cinegética seja o mais compatível e melhor com os recursos da biodiversidade que nós nos propomos a proteger, nomeadamente em relação à proteção do lobo ibérico. Trabalhamos ativamente com as associações de caça, de modo a que haja planos globais de gestão dentro das áreas de atividade das diferentes alcateias, para que a predação do lobo ibérico e a atividade da caça sejam o mais compatível possível entre si. E isto é um resultado direto da colaboração com os caçadores. E é só uma nota acerca daquilo que fazemos dentro do projeto. Em relação à outra questão, de como algumas políticas colidem com valores naturais que deviam ser só por si já protegidos e que estão protegidos pelos acordos internacionais em que o Estado se propôs a proteger, e depois colidem com alguns projetos de desenvolvimento, como o caso do aeroporto ou como a cidade de Lacustre que estava a mencionar. Eu aí também sou da opinião que se há um compromisso por parte do Estado em proteger locais sensíveis, habitats sensíveis, muitos deles até únicos ou muito raros, não haveria outra forma de investimento ou de desenvolvimento que pusesse isso em causa, que no meu ponto de vista seja justificável. Não sei se o Nuno quer... Sim, é só mesmo para também, estamos a terminar, serei muito breve. Cumprimentar, eu creio que é Inês Sousa Real, eu reconhecia pela voz e, portanto, cumprimentar, somos colegas na Assembleia e, portanto, nós reconhecemos sempre também a voz pelo trabalho que vamos lá desenvolvendo. E dizer que é sempre bom ter o seu contributo aqui, até porque acompanha de perto estas matérias. E, portanto, só comentar em relação ao aeroporto, creio que foi aprovado precisamente agora, neste debate orçamental, uma avaliação ambiental estratégica, e eu creio que essas avaliações, os estudos de impacto e avaliação ambiental estratégica, dirão depois aquilo que serão os resultados daquilo que teremos em presença. Se ela será favorável para, e se for, e isto é feito por entidades competentes, consultadas as várias entidades, e daí resultará aquilo que será a avaliação, e se concluir que, apesar de tudo, aquilo cumpre os requisitos para que se possa fazer um aeroporto que todos reconhecidamente consideramos que é importante que o país disponha, será um cenário. Se não, enfim, a avaliação o dirá. Iremos trabalhar agora de mais perto no futuro, porque, enfim, agora tenho a função também de coordenação pelo lado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista do Ambiente, e enquanto deputada do PAN, portanto, teremos aí seguramente momentos de divergência, muitos de convergência também, para trabalhar em conjunto, e é um enorme gosto também saber que esteve aqui, pelas perguntas também que colocou. E para terminar, já agradecer o amável convite que me fizeram, desejar os meus sucessos à Rewild em Portugal, e felicitá-los pelo belíssimo trabalho que têm feito, e, portanto, naquilo que eu possa ser útil, disponham, terei todo o gosto em ajudar e colaborar. Muito obrigado. Terminamos. Obrigada pela vossa presença.